realizada no âmbito do projeto Digital Skills, um projeto Erasmus coordenado por um parceiro francês, Efficience, em colaboração com a Previform. O projeto visa assegurar o desenvolvimento da literacia digital e combater a desinformação através de processos de educação, proporcionando aos professores e aos tutores e às diferentes pessoas envolvidas e que se interessam por estes assuntos, nomeadamente orientações, exemplos de boas práticas daquilo que melhor se faz em termos europeus nesta área. Hoje vamos falar sobre um aspecto mais em particular sobre a questão da inclusão digital numa perspectiva da educação. No fundo, nos métodos que nos permitem apoiar os diferentes públicos específicos, tendo em conta as especificidades de cada um desses mesmos públicos, em termos de inclusão digital desses públicos e que é uma das vertentes abordadas neste nosso projeto. E para isso, connosco hoje temos o professor Ricardo Ponto, que vou tentar resumir basicamente a biografia do professor. O Ricardo é licenciado em Matemática Aplicada, Informática e Matemáticas Aplicadas pela Universidade Portucalense do Porto. Possui uma pós-graduação em Ciências da Educação na vertente de Supervisão Pedagógica pela Escola Superior de Educação do IPVC, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Frequentou o curso de formação de formadores que leva à obtenção do Certificado de Competências Pedagógicas, entre outras diversas formações frequentadas. O Ricardo é natural de Viana do Castelo, reside também em Viana do Castelo, é docente, é professor de carreira do ensino público, faz parte dos quadros da escola secundária, do quadro de escola da escola secundária de Ponte de Lima, portanto aqui estamos a falar de formação inicial de jovens. É também formador do IFP e tem uma vasta experiência em termos de formação profissional, desde a docência à coordenação de cursos, nas mais diferentes tipologias, desde cursos de educação e formação de adultos, formações modulares, as diversas medidas do IFP, por exemplo, com um emprego mais digital e outras. E trabalha, e esta parte é um aspecto muito importante que vamos ressalvar mais à frente, trabalha com adultos de diferentes escalões, com adultos e com jovens e com adultos de diferentes escalões etários, pessoas empregadas, pessoas desempregadas e ainda tem experiência em contexto formativo com a comunidade cigana de Viana do Castelo. Teve uma experiência nesse sentido. O Ricardo teve ligado, uma experiência com ligação ao poder local e aos movimentos associativos na sua freguesia de Meixedo, onde é natural. Atualmente, a atividade principal do Ricardo é professor e formador. Olá, Ricardo. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a este podcast da Previform. Obrigado. Eu que agradeço o convite que me foi dirigido e estarei aqui para tentar ajudar no que souber e no que me puder. Com certeza. Exatamente. Boa. Olha, Ricardo, começaria por esse aspecto que eu referi, que é a sua vasta experiência de trabalho com diferentes públicos-alvo, que é uma das vertentes do nosso projeto, portanto, que é o desenvolvimento de competências pedagógicas de competências digitais, junto desses diferentes públicos. E o que é que o Ricardo nos poderia dizer, por exemplo, o que é que o Ricardo lhe apraz referir, por exemplo, na sua experiência do trabalho com jovens na escola secundária, em termos de desenvolvimento de competências digitais? É assim, quando estava aqui a apresentar, lembrei-me aqui de uma coisa que é interessante. Portanto, eu já sou do século passado, não é? Sou do início da era digital. Eu lembro-me que o meu primeiro computador, há 30 anos
atrás, é bom dizer, ainda era com 2 disquetes, não tinha disco, não arrancava. Portanto, somos uma época diferente, mas tudo foi alterado a velocidade de luz mesmo. Sofremos uma alteração, para melhor, obviamente, e tudo muda. Eu lembro de um colega meu dizer-me, quando iniciámos, quando eu fiz o estágio na Associação Empresarial de Penafiel, e comecei o meu primeiro contacto com a formação nessa entidade. E éramos 3 e tinha um colega meu que dizia: estamos condenados ao fracasso. Eu perguntei: então porquê? Hoje ninguém percebe de informática. Daqui a 20 ou 30 anos toda a gente vai dominar a informática. Mas não é isso que está a acontecer. Pois. Não é isso que está a acontecer. E 30 anos depois ainda estamos aqui a dar formação, a ajudar quem tem menos conhecimentos. E relativamente ao grupo que foi aqui focado, os jovens, portanto, de ano para ano, nota-se que a matéria-prima, uma alteração da matéria-prima. Matéria-prima, digo, os formados, os alunos. Estamos na era digital, ou seja, eles têm apetências para esta área. Já nascem assim. Eles algo a priori, dentro do útero já dominam lá as ferramentas, mas realmente é bom ver que esta geração tem essas apetências. E agora temos que saber canalizar essas apetências para o domínio certo, que a grande maioria pensa que as novas tecnologias, as tecnologias digitais, resumem-se apenas a jogos e a diversão. E não é só isso. Eles têm apetências, é saber canalizá-las e cada vez levarmos mais. Basicamente, assim, com os jovens é mais uma questão de orientar. É mais orientar, propriamente. Não é conhecimento. Muita aquisição de. Eles têm acesso ao conhecimento, enfim, todo o conhecimento atualmente está à distância de 2 cliques. Basta saber procurar. Ricardo, outro aspecto que eu gostaria que falássemos aqui, até porque estamos no pré-informe e é um meio, um público-alvo que nos diz muito, como o Ricardo sabe, que é a questão do trabalho com adultos. Sejam eles, principalmente, eu até gostava mais de falarmos primeiro nesta vertente, que é o trabalho dos adultos desempregados. Estou-me a referir a isto porquê? Porque é o tipo de público, na minha opinião, eu acho que também tens opinião do Ricardo, não dá-se uma opinião do conhecimento, do senso comum, se calhar é o tipo de público-alvo com maior tendência a ser marginalizado e a ficar excluído. O que é que o Ricardo nos pode dizer sobre o trabalho com este público, com este tipo de públicos? Com motivações, com forma de motivar? Portanto, é assim, hoje em dia muitos desempregados encontram-se numa posição de informe exclusão. Exclusão, porquê? Porque não tiveram acesso às ferramentas digitais tão facilmente como tem esta geração atualmente e necessitam de se atualizar para novos desafios, novos empregos. Surgiram novos empregos, alguns empregos já foram extintos. Eu até acho que mesmo os empregos tradicionais já necessitam muito. Assim, eu tenho um colega meu que é agricultor e muitos dias eu entrei no trator dele, na cabine, e já não é qualquer pessoa que conduz aquele trator, que tem muitas ferramentas de GPS, muitas ferramentas digitais, que isso é o espelho, com conexão à internet, é o espelho da realidade digital atualmente. Qualquer emprego necessita mesmo dessa vertente digital e de algum conhecimento, pelo menos o mínimo. Eu acho também, permitamos também falar da experiência que nós temos, também me parece, eu digo isto porque sei que o Ricardo, eu referi na sua biografia, que o Ricardo teve ligação ao poder local, que é o poder que está mais próximo das pessoas. O Ricardo não acha também que é importante em termos de uma cidadania ativa, porque hoje em dia qualquer coisa, qualquer ligação, por exemplo, com o Estado é online. Sim. Não acha é também fundamental para este tipo de público, para poderem ter uma cidadania mais ativa, estar incluídos? Sim, até
Para além disso, é quase uma obrigação, porque atualmente o preenchimento do simples IRS ou de qualquer pedido, um agendamento na Segurança Social, no IMT, nas finanças, é feito digitalmente. E os serviços presenciais tendem a desaparecer. E muita gente está a perder o comboio. E quem não for, quem estiver em fora excluído vai o perder certamente. E depois acabam por ser cidadãos segunda. São marginalizados. Marginalizados, não é? E é um bocado contra isso que devemos voltar. Exatamente. E que este projeto também uma das vertentes deste projeto, a questão da info-exclusão. Depois referiria só, eventualmente, a vertente do trabalho, porque sei que isso também é importante, porque hoje o mundo está sempre a mudar. A questão do trabalho com o público empregado, portanto, pessoas que de requalificação. Procura novas oportunidades, novos empregos. Sim, hoje em dia tudo é muito dinâmico e em qualquer trabalho nós não somos detentores de todo conhecimento e há sempre uma necessidade de atualização e de utilização de novas ferramentas, tanto na área mais técnica como contabilidade ou finanças, como em qualquer atividade temos sempre a presença das novas tecnologias. E tem que sempre, mesmo para utilizar uma simples máquina de costura, que atualmente também tem a vertente digital, temos de ter a necessidade de... Eu até estava a olhar para o seu relógio. Hoje em dia eu uso até para ver as horas, até para utilizar o relógio. Exatamente. Hoje em dia existe relógios inteligentes e é o espelho da nossa sociedade. É exatamente isso. Ricardo, outro aspecto que eu gostaria de abordar aqui, também como a Natália falou, é um aspecto importante também para o nosso projeto, que é o trabalho com os tais públicos diferenciados. Já falamos aqui de alguns. Eu gostava que o Ricardo também nos falasse da sua experiência com a comunidade cigana. Eu penso que também está relacionado também mesmo com temas ligados aos migrantes, porque mesmo dentro da comunidade cigana nem todos são naturais daqui, portanto isto acaba por abarcar um largo espectro, e eu sei lá a parte, não é que para este tipo de público nós temos que ter especificidades diferentes, temos que ter abordagens diferentes e alguma presença de espírito, mas deixava-lhe um bocadinho que partilhasse connosco alguma parte desta sua experiência com estas comunidades. Portanto, ao longo da minha vida profissional colaborei com várias faixas etárias e no ano passado tive a possibilidade e a oportunidade de trabalhar com um grupo de etnia cigana de Viana do Castelo de Arco, mais provavelmente dito. Estavam integrados num grupo mais alargado, mas de cerca de 20, dos quais mais uma dúzia eram realmente da comunidade cigana. É uma comunidade que tem cultura diferente, não tem acesso, portanto, dos 12, a grande maioria eram mulheres, e uma delas, que chocou um bocadinho, que tinha a minha idade, portanto, na casa dos 50, mal sabia escrever o nome dela. Portanto, é uma comunidade que, nessa área, tem muitas lacunas, devido talvez à cultura, às tradições deles. As mulheres estão um bocadinho vedadas ao conhecimento. Já a comunidade em si é algo marginalizado, às mulheres é ainda pior. E foi muito desafiante, foi difícil. Eles têm, enfim, as mulheres estavam dentro da sala, os homens estavam fora. Portanto, é a mesma coisa como se fosse contra a comunidade muçulmana, provavelmente iria acontecer exatamente a mesma coisa. Mas foi muito desafiante porque os conhecimentos não eram, não vou dizer nulos, mas eram quase nulos, e foi desafiante trabalhar com eles. É uma comunidade totalmente diferente. Aprendi com eles. Uma abordagem mais simples inicial. Sim. Eu tinha lá pessoas... Foi contraponto com aquilo que estávamos a falar com os seus jovens estudantes da secundária. Não tem absolutamente nada a ver. Mal sabiam lidar com telemóveis, quanto mais com um computador, não é? E foi desafiante nessa vertente.
que tivemos que começar a fazer. Levou o Ricardo também, se calhar, a adotar outro tipo de medidas, não é? Sim. Temos de ser mais práticos e pragmáticos também para levar a bom porto e adaptar-se também a nossa missão. àquele público-alvo tão específico, tão marcado. O Ricardo Ace, ou pelo menos sente, por exemplo, do trabalho com essa comunidade, que aquelas pessoas, de certa forma, contribuiu para aquela gente ter uma cidadania mais ativa, ou pelo menos não serem tão marginalizados. Sem dúvida, porque olha, logo à partida puderam se inscrever para ter o passaporte digital. Já tinham algumas formações noutras áreas, mas não dominavam as ferramentas digitais e não sabiam utilizar o meio coisas simples, enviar um currículo, aceder às plataformas públicas para marcações, que hoje em dia tudo é feito com a Exatamente, tudo em ambiente digital. Ricardo, você falou, então agora entraria um bocadinho na questão mais prática, sem uma abordagem técnica, mas ainda agora referiu a questão dos e-mails. Portanto, em termos de ferramentas digitais, qual é, não sei, provavelmente para o exemplo da comunidade que estamos a dar, já ensinar a utilizar o e-mail já é um início. Mas quais assim essas ferramentas digitais as que considera aquilo que mais útil, portanto, neste trabalho, neste combate, digamos assim, à info-exclusão? É assim, eu aqui era capaz de dividir o público em dois grupos. Quem já tem algum conhecimento, o público jovem, eu acho que uma área que deve ser aprofundada com eles e que é motivadora mesmo é a área da programação. Portanto, eles têm que... Hoje em dia é tudo muito mais facilitado, temos a inteligência artificial, mas eles têm que saber o que está por trás da inteligência artificial, saber o que é um algoritmo, criar um algoritmo, fazer a programação, pensar que por trás de qualquer algoritmo está o pensamento, e o pensamento crítico, e não utilizar só um software por utilizar, porque já vem feito, e não saber o que está por trás. Isto é para valorizar. Eu, para mim, a programação é uma área que qualquer jovem deve dominar. Não é por nada que os chineses começam a programação na 4ª classe e os americanos também vão pelo mesmo caminho. Ricardo, acha que essa seria uma boa prática para o nosso ensino? Portanto, a programação é um dos passos principais para pensar, fazer pensar. Organizar o pensamento, criar um algoritmo e depois implementar esse algoritmo através de uma linguagem que quem sabe programar numa linguagem sabe programar em qualquer outra linguagem. É só depois mudar as instruções. O resto do pensamento tem que estar lá, o raciocínio tem que estar lá, e é o que falta muito nesta nossa juventude, saber utilizar o pensamento, saber utilizar a cabeça e não utilizar só as ferramentas, o que já está feito, o que já está disponível. Basta que o ChatGPT atualmente, com um prompt por uma matéria qualquer, ele dá-nos já faz desenvolvimento. Autores são capazes de fazer livros ou escrever livros com base no ChatGPT, que é o mais conhecido. É uma ferramenta útil, mas temos que saber utilizar e não depender dela. Senão depois há um apagão e nós não fazemos mais nada. Também, hoje em dia, também é muito importante, por exemplo, essas ferramentas do design digital. Não é? Exatamente. Depois, também temos de ter algum cuidado com direitos de imagens. Nós temos para trabalhos, animações, manipulação de imagens. As ferramentas web também são muito importantes, porque podemos ter uma presença na web, tanto a nível profissional como pessoal, é um marco e ajuda-nos. E depois temos o público menos jovem. Menos jovem, é melhor falar assim, abordar assim, menos jovem, que saber dominar corretamente as ferramentas da internet e o pacote do Office, fazer pesquisas e utilizar correio eletrónico, que é essencial. E também, estou-me a lembrar também das questões, portanto, até que fala de novas tecnologias.
sistemas fixos e móveis, porque hoje em dia Sim. já quase nem se faz distinção, porque o móvel consegue fazer tudo. Hoje, era o que eu estava a dizer no início, hoje em dia qualquer telemóvel ou smartphone faz mais ou tem mais capacidade do que o meu primeiro computador, que me custou, não vendi um rim, mas pouco menos. Pouco menos para o meu primeiro computador. Já era um século passado. Falando de. Agora eu falaria de um aspecto. Estivemos a falar dos conteúdos formativos, dos públicos-alvo, das tecnologias. Um outro aspecto que me parece importante, mesmo em termos de cidadania, é a questão da segurança na utilização de equipamentos e de ferramentas informáticas. Sim. A segurança. Porque assim, as pessoas, nós hoje estamos completamente expostos. Hoje praticamente ninguém anda incógnito em lá nenhum. Os nossos gostos são constantemente monitorizados. Quer dizer, há uma. Penso, eu digo, o Ricardo depois falará sobre isso, a preocupação da segurança dos dados, a preocupação da segurança na utilização desses mesmos, a correta utilização das ferramentas informáticas. O que é que o Ricardo. É assim, hoje em dia a utilização de equipamento informático, tanto computadores como telemóveis, temos de ter algum cuidado porque não estamos seguros em nada. Nem sozinhos. Nem estamos sozinhos, estamos sempre numa pegada digital, mas a segurança é fundamental, principalmente quando utilizamos informação crítica. O que é informação crítica? É a nossa informação pessoal, bancária e os dados pessoais. Com alguma inadvertência podemos ter consequências muito gravosas e podemos nos arrepender. Ou seja, temos de ter sempre algum cuidado, principalmente quando manipulamos essa informação. E não é por nada que constantemente vemos notícias que os dados são roubados deste ou daquele. Há ciberataques e é para obter a nossa informação, que depois paralelamente é vendida e vale muito dinheiro. Portanto, tanto para publicidade para empresas como para outros fins menos nobres. Não é? Menos nobres, exatamente. Mas qualquer cuidado, todo cuidado é sempre pouco. E é uma preocupação, não é? Quando vocês, professores, formadores, quando atuam junto destes diversos tipos de público, como que referimos, é uma preocupação, certo? Ainda no grupo que estamos aqui que eu estou aqui a colaborar com a Praviforum, ainda há pouco uma das formandos que eu tenho sempre cuidado de dizer, olha, quando vocês utilizam dados pessoais no computador, principalmente no e-mail, temos que ter sempre cuidado de determinação para não deixar nada em aberto para quem vier a seguir não poder aceder à nossa informação. E tenho uma formanda que diz, não me importa que não tenho aqui nada. Não tenho aqui nada. E, o meu e-mail pode ficar aberto. Eu disse, não é bem assim, porque atualmente todos os equipamentos são sincronizados. E ela ficou muito admirada quando eu acedi ao Google Fotos dela e ela dizia, mas estas fotografias estão no meu telemóvel. Estão no telemóvel, mas a conta é a mesma e acedem a toda a informação. Portanto, cada vez devemos ter mais cuidado e estar mais cautelosos na utilização de equipamento e de informação sensível. E informação sensível sendo informação pessoal. E depois, penso eu, que conforme os diferentes tipos de público, às tantas há algumas preocupações mais específicas, não é? Por exemplo, se calhar com um público como o que falamos da comunidade cigana, terão preocupações de cibersegurança mais básicas, com os adultos séniores, por exemplo, também, principalmente com o uso dos telemóveis. Às tantas com os jovens até terá que ser algo mais profundo e mais técnico, porque as capacidades deles são maiores e trabalham com um âmbito de coisas, não? Isso é notório. Portanto, cada faixa etária tem uma potência diferente na utilização das ferramentas e muitas vezes a facilidade também da utilização também abre portas à insegurança e a ser enganados nas
quer nas redes sociais, quer, quando eu falo nas redes sociais, nas camadas mais jovens, há aquela tentação de marcar encontros com pessoas que nós não conhecemos, que só conhecemos através das redes sociais, muitas vezes só como. Bom, Ricardo, estamos quase a terminar. Que conselhos o Ricardo daria, se é que se pode falar assim, a alguém que pretende abraçar a sua carreira, alguém que pretende transmitir conhecimentos em termos informáticos, seja como professor, seja como formador? Que conselhos, assim genericamente, é que diria alguém que pretenda enverdar por esta área? Portanto, será sempre bem-vindo, porque é uma área que está em constante cadência, tanto no ensino público como até no privado ou na área da formação de adultos. Mas, fundamental é ter muita paciência, porque o que para nós é óbvio, para outras pessoas pode não ser. E o simples manusear de um rato ou de um teclado, o que para nós é óbvio, que é simples, é aquilo, e não há mais nada a dizer. Intuitivo. Eu estou-me a lembrar, eu colaborei com o Sindicato Bancário de Viana, em que o grupo era só de séniores reformados. E também já vai, foi no século passado. É melhor não referir a quantos anos, mas já foi no século passado. E tinha lá um senhor que antigamente os ratos, hoje são ergonómicos, infravermelhos, antigamente era uma esfera que tinha dentro. Não era bolinha? Umas bolinhas, uma esfera. Depois tinha que se dar exatamente, era desses ratos ainda. E o senhor, portanto, trabalhava num banco, era reformado, e a nível de utilização de equipamento digital, nada. Nunca tinha utilizado, era no século passado, era a novidade nos bancos. E então achava piada porque ele, ao mexer com o rato, sabia que mexia o ponteiro no ecrã, só que o rato chegava à extremidade da mesa e o ponteiro ainda queria andar mais um bocadinho com o ponteiro. O que é que ele fazia? Punha a mão e andava com o rato por cima da mão. Ele dizia, não, pode levantar, mas para ele era muita confusão. Portanto, teve muita paciência e depois é uma área que... Capacidade de adaptação, não é? Sim, capacidade de adaptação. Saber uma área... se adaptar aos interlocutores. Exatamente. O público não é só para as novas tecnologias. O público é diferente de uma sessão para outra. Porque eu creio que vocês, os professores e formadores das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, vocês eventualmente, em algumas questões, eu não sei se o Ricardo já tenho um bocado essa ideia, de estar a lidar, às vezes de lidarem com pessoas que à partida já acham que sabem muito. Sim. Que sabem muito de informática. Principalmente... Ou seja, com muitos engenheiros informáticos. Sim. Isso é sem dúvida. Mas muitas vezes também é para camuflar um pouco o desconhecimento. Eu acho isso. Que principalmente os adultos dizem, eu já sei fazer isto. E não fazem. Eu já sei, não vale a pena experimentar porque eu já sei. Eu costumo dar a volta a dizer, e vamos experimentar de outra maneira que, a nível de informática, sempre vários caminhos ou várias maneiras para fazermos a mesma coisa, e eu vou com uma segunda opção porque sei nitidamente que é para camuflar, porque muitas vezes o desconhecimento é sinónimo de fraqueza. E não saber, eles dão a volta e eu explico de outra maneira, e eles dizem, é assim, olha, nunca tinha feito desta maneira, é mais fácil. E é uma maneira de transmitir o conhecimento sem ferir. Exatamente. E eu acho que até cada da experiência que nós temos do trabalho com os tais públicos específicos, por exemplo, com as etnias e com eles, o Ricardo deu aqui um tópico que eu acho que é muito acertado no trabalho com estes públicos, que é os tais sinais de fraqueza. Ou seja, não se pode mostrar sinal de fraqueza. Estou-me a lembrar imediatamente da questão da comunidade cigana, mas há mais, não é só para a comunidade cigana que o não saber não.
O não saber Mas nessa comunidade é geral. é geral, não é? O não saber é um grande sinal de fraqueza. Exatamente. É preciso saber lidar com essas situações. Outro conselho, enfim, esta área é uma área muito dinâmica e tem constante mutação. E o que é hoje, amanhã não será certamente. Olha, ainda eu li uma notícia ontem no Público que o empresário de Braga foi confiscado há 10 anos o equipamento informático, que ele valia na altura 30 mil euros, foi restituído esta semana e vai para o lixo. É o mundo. Portanto, isto revela a dinâmica desta área. Portanto, quem quiser enverdar por esta área, certamente terá muita formação, muita atualização, muita consulta. Portanto, mas é uma área para apostar. Para mim, é uma das atividades mais nobres poder transmitir conhecimento a outra pessoa, ensinar a outra pessoa. Eu julgo que é satisfatório. Concordo plenamente. É satisfatório. Quando chego ao final do curso e me dizem: olha, engenheiro, aprendi alguma coisa, eu fico satisfeito. Para todos que somos intervenientes em processos formativos, acho que é de facto uma nobre atividade. Assim. Exatamente. Ricardo, olha, muitíssimo obrigado pelo seu testemunho. Foi uma conversa muito agradável e, sem dúvida, muito interessante. E que eu espero, sinceramente, que possa, para quem nos vê, que possa motivar outras pessoas a abraçar esta carreira, a seguir este caminho. Porque, no fundo, eu acho que estamos de facto a contribuir para uma sociedade com pessoas mais bem informadas e socialmente mais ativas. Acho que era um ponto importante e um combate à exclusão, porque assim, quando falamos do combate à exclusão não é só na vertente das novas tecnologias, porque depois reflete-se em todo o resto. A pessoa info-excluída acaba por ser excluída de muita coisa. E eu costumo dizer, o saber não ocupa lugar. Portanto, é sempre bom aprender. E todos os dias vamos aprender alguma coisa nova. Ricardo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E agradecemos a todos a vossa atenção e esperamos ver-vos